Esse é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje recebemos em nossos estúdios César Benjamin, editor, militante social e um homem que tem, apesar de sua relativa pouca idade, uma história muito rica na política brasileira. Desde jovem se dedicou às lutas, às melhores lutas do povo brasileiro, foi preso político ainda menor de idade, amargou o exílio, na volta do exílio foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, fez uma trajetória até a direção do partido, mas em 1995 se desligou do PT. Posteriormente, já nos últimos tempos, foi candidato à vice-presidência na candidatura de Heloísa Helena pelo PSOL em 2006. E hoje trabalha não somente com os temas relativos à problemática brasileira, mas principalmente exerce um trabalho muito fecundo na sua editora, a editora Contraponto. Hoje iremos conversar com César Benjamin, que é um pensador do Brasil, sobre o momento político que vivemos. César, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Debate Brasil. E queria conversar com você, que é uma pessoa que se preocupa com os nossos rumos desde muito cedo. O que você acha que estamos, de fato, atravessando esse momento político pós-eleitoral, marcado por denúncias muito pesadas de corrupção, mas principalmente com muitas incertezas na área econômica, na área política e na área social? O que podemos esperar, principalmente, desse próximo mandato da presidente Dilma? Bom, Paulo, obrigado pelo convite. É uma pergunta muito abrangente, né? E a primeira constatação que eu faço é que, normalmente, o momento de auge da força política de alguém é quando a pessoa vence uma eleição, principalmente uma eleição presidencial, né? Então, é o momento em que essa pessoa está no auge. O processo de governo pode causar desgastes futuros, mas, terminada uma eleição, o vencedor, né, ele é reconhecido como tal e, normalmente, há uma moratória da sociedade, até mesmo das oposições, para esperar a composição de ministério, esperar as primeiras medidas de governo, esperar as grandes sinalizações, né? A primeira coisa que me chama a atenção no momento em que a gente vive é que a presidente Dilma Rousseff acaba de vencer uma eleição presidencial e parece ser uma política muito fraca na conjuntura brasileira. Quer dizer, ela não está tendo essa moratória, entendeu? Que normalmente os candidatos a presidente vitoriosos obtêm da sociedade e do sistema político brasileiro. Isso é muito preocupante, porque há um enorme número de crises, né, que estão convergindo nesse momento no Brasil. E, com certeza, nós teremos um segundo mandato muito conturbado, muito difícil. Nós estamos completando 12 anos de governo do PT, né, e nos preparando para abrir mais 4. Então, o nosso posicionamento pressupõe um certo balanço do que já houve, né, e alguma visão prospectiva do que haverá, né. No que já houve, eu posso começar talvez pela economia. Eu fui durante muitos anos militante do núcleo dos economistas do PT e participei intensamente dos debates que antecederam a chegada do PT ao poder. Na década de 80 havia percepção de que um ciclo longo da economia brasileira havia se esgotado, que foi o ciclo de industrialização por substituição de importações, né? E que era preciso buscar uma outra ideia, força, que conduzisse o Brasil a um novo ciclo longo de desenvolvimento. Acabou prevalecendo, com a minha participação, inclusive, a ideia da abertura de um ciclo baseado no mercado interno, de consumo de massas, né? E essa possibilidade que estava bastante madura na sociedade brasileira naquele momento, anos 80, ela foi adiada por 20 anos. Nós tivemos uma grande crise inflacionária até 94, e quando você está numa crise inflacionária, você não está pensando no longo prazo, né? E depois tivemos a vitória do Fernando Henrique Cardoso e a abertura de um ciclo neoliberal, né? De modo que a eleição do presidente Lula em 2002 e a posse dele em 2003 abriu de fato a possibilidade de que aqueles nossos extensos debates se transformassem em um projeto, né? Houve um processo distributivo ao longo do governo, principalmente do presidente Lula, dos dois governos,
E uma questão que se coloca hoje e que é duvidosa é tentar entender se o que nós assistimos nos últimos anos foi a abertura de um ciclo longo de desenvolvimento, tal como nós desejávamos, né? Ou se foi apenas a construção de uma bolha de consumo, né? Que já está chegando ao fim, né? Essa é uma discussão chave que os economistas devem ter, a meu ver. E qual a sua opinião a respeito justamente dessa opção que foi feita e principalmente das suas consequências, da sua possibilidade de desdobramento? Eu estou vendo a economia brasileira com enormes dificuldades para prosseguir no rumo que foi aberto há alguns anos atrás. Quer dizer, nós temos hoje uma economia estagnada, né? Vamos estar aí girando em torno do zero o PIB desse ano, já depois de alguns anos de PIB fraco, né? A presidente Dilma entrará para a história nesse seu primeiro mandato como uma das presidentes com menor taxa de crescimento do país, né? Nós temos hoje uma capacidade de investimento do setor público muito pequena, de modo que mesmo que você dobre o que não acontecerá essa capacidade, o efeito é marginal. Quer dizer, nós estamos investindo muito pouco. O investimento privado está travado, né? Nós estamos vivenciando um processo de desindustrialização que é dramático, né? Que já vem há alguns anos e nós estamos com um desequilíbrio grande nas contas externas, né? Normalmente, o Brasil é bastante deficitário na conta de serviços e rendas, né? Estruturalmente deficitário, e é superavitário na conta de comércio. De modo que as duas contas tendem a algum tipo de equilíbrio, né? E o que está acontecendo agora é que nós permanecemos deficitários em serviços e rendas e perdemos o superávit comercial, né? Vamos terminar esse ano em torno do zero, o que abre um rombo, né, que só pode ser suprido com a entrada de capital externo, né? E essa entrada de capital externo tem um custo para a nação. Boa parte desse capital é de curto prazo, vem atraído pela taxa de juros, né? Então, eu diria, olhando o quadro da macroeconomia brasileira, eu não vejo condições de uma retomada a curto, médio prazo do crescimento da economia brasileira. Eu acho que tudo indica que nós tivemos, nesses últimos anos, uma bolha de consumo, né? Alavancada por alguns mecanismos que estão rapidamente perdendo eficácia. De modo que a curto prazo, já nesse ano de 2015, a meu ver, a população brasileira vai conhecer um novo ciclo de desemprego e de queda de renda. A estratégia de enfrentamento desse desaquecimento da economia, principalmente após 2010, e justamente no primeiro mandato de Dilma, me pareceu ser de procurar preservar empregos, a própria renda dos trabalhadores e os mecanismos de crédito. Entretanto, para que a gente tenha condições de prosseguir nisso, é fundamental pensarmos em novos investimentos. Você lembrou muito bem que o Estado, talvez constrangido pela política monetária que predomina, de altas taxas de juros, o Estado hoje se encontra muito acanhado. E me parece que a presidente Dilma, atendendo inclusive pressões do mercado, investiu justamente na possibilidade de atração de capitais externos, inclusive para a área de infraestrutura do país. O presidente Dilma, no seu primeiro mandato, patrocinou uma rodada de apresentações de negócios pelo mundo afora, buscando a concessão de portos, aeroportos, ferrovias. Você acha que essa estratégia é capaz de dar certo? Olha, nós temos que entender que nos últimos anos, principalmente ao longo do segundo mandato do presidente Lula, né, nós tivemos uma conjuntura internacional excepcionalmente favorável ao Brasil, né? O Brasil é muito sensível a choques externos, né, pela sua condição de país periférico, de grande país periférico. E nós já vivenciamos na nossa história diversos choques externos negativos, né, que desarticularam, inclusive, processos de crescimento da economia brasileira. E no segundo governo Lula, nós tivemos um choque externo positivo, né, ao contrário, né, com elevação enorme do preços dos nossos produtos de exportação, né, principalmente pelo efeito China,
o que causou naquele período uma folga no front externo, quer dizer, permitiu que nós ativássemos a demanda interna, né, sem que isso pressionasse o nosso balanço de pagamentos, as nossas contas externas. O que explica, inclusive, aquela bonança de consumo que houve, né? Hoje, isso não pode acontecer mais, quer dizer, eu diria que no último mandato do presidente Dilma, houve uma insistência em políticas de aquecimento da demanda, né, que se tornaram ineficazes, porque o sistema produtivo brasileiro perdeu a capacidade de capturar essa demanda em ascensão. Ela vaza para o exterior na forma de aumento de importações. Quer dizer, você aumenta a demanda interna, né, e você aumenta as importações, sem aumentar a produção interna. E com isso desequilibra as contas externas. Então essa estratégia falhou. E do ponto de vista específico da tua pergunta, do pacote de investimentos, é preciso levar em conta que a conjuntura internacional mudou, ou está mudando, contrariamente aos interesses do Brasil. Quer dizer, a China está desacelerando o seu próprio crescimento, né? Os Estados Unidos sinalizam que vão alterar a sua política monetária e vão parar de inundar o mundo com dinheiro barato, como vem fazendo desde a crise de 2008, né? De modo que eu diria que nós jogamos fora uma janela de oportunidade que tivemos, né? Transformamos essa janela em consumo, nós comemos essa janela, literalmente até, entendeu? E a infraestrutura está muito depauperada, quer dizer, hoje em dia não é fácil atrair investimentos de longo prazo, né, para o Brasil, principalmente se os Estados Unidos voltarem a elevar a sua própria taxa de juros, há uma fuga natural para os títulos americanos, né? E isso tudo combinado com uma crise que está em curso de extrema gravidade, né, que envolve nada menos do que a maior empresa brasileira, né, e todo o setor de construção pesada do Brasil, que são dois pontos fortes da economia brasileira. Duas alavancas da economia brasileira, uma crise que nós, inclusive, não sabemos até onde ela vai, né? Já há notícias de que esse mesmo cartel que atuava na Petrobras atuava também na construção de hidrelétricas e por aí afora. Então, pode ser que nós estejamos abrindo a caixa de Pandora, né? Tudo isso conspira para uma dificuldade da retomada de crescimento, né, brasileira, inclusive para a atração de capital externo. Por exemplo, há uma possibilidade real do Brasil perder o grau de investimento. Eu não dou um centavo furado pela qualidade dessas agências internacionais que avaliam. Porém, é preciso reconhecer que fundos de pensão estrangeiros, investidores institucionais, etc., por lei, não podem investir em países que não têm grau de investimento. Então, se isso acontecer, por lei, eles são obrigados a retirar recursos do Brasil. Isso vai de encontro a essa estratégia de apostar nos investidores internacionais como forma de alavancar novos investimentos na área de infraestrutura e que parece, em determinado momento, foi a opção do governo Dilma. O que eu quero dizer é que é preciso combinar com os russos. Entendeu? Quer dizer, não adianta você dizer que eu vou atrair agora para a infraestrutura. Tem que saber se existe esse capital disponível, se ele quer vir, se ele quer investir em infraestrutura, que são investimentos de longo prazo, de longa maturação, né? César, o Lula, principalmente, no seu primeiro mandato, optou por um padrão de governabilidade que implicou uma certa paz com os mercados financeiros. Desse modo, inclusive, Lula nomeou o Henrique Meirelles, um executivo de um banco internacional, para a presidência do Banco Central e, de alguma maneira, logrou êxito. O país, de alguma forma, cresceu um pouco mais do que em relação a Fernando Henrique Cardoso, houve uma melhor distribuição de renda para os mais pobres e miseráveis, houve uma ampliação do processo de crédito no país, apesar das altas taxas de juros. Mas, pela sua visão, nós teríamos jogado fora uma oportunidade ímpar de correção do próprio modelo econômico que se inaugurou nos anos 90. De fato, entre 2003 e 2007, nós tivemos uma situação, sob o ponto de vista das contas externas, muito folgada. Nosso saldo comercial pagou inteiramente as nossas contas relativas a serviços e rendas. Qual a sua avaliação sobre esse processo? Por um
uma concepção de governabilidade, parece que Lula e seus aliados optaram não somente por manter o modelo econômico, mas principalmente por reproduzir na política determinadas práticas que agora vêm à tona, principalmente em termos de uma aproximação com financiadores privados que têm intenso interesse em negócios do Estado. O que ocorre hoje na Petrobras é um exemplo disso. Qual é a sua avaliação sobre essa opção de governabilidade assumida por Lula? Olha, também essa pergunta tem várias dimensões, né? E nos permite também pensar o Brasil hoje. Na dimensão, digamos, social, né? O processo de distribuição de renda que houve no governo Lula se baseou em 4 grandes alavancas, né? Um aumento real do salário mínimo, que não começou com o Lula, aliás, já vem dos anos 90, mas foi mantido e se acelerou com o Lula, né? Aumento do salário mínimo. O segundo foi o aumento dos programas de transferência de renda, né? O terceiro foi um maior grau de formalização do trabalho, o que também ajuda, porque as pessoas com carteira de trabalho passam a ser, né, beneficiárias de direitos do trabalho e têm um nível salarial que tende a ser um pouco maior. E, em quarto lugar, o aumento do crédito. Foram 4 alavancas distributivas, né? O que nós podemos perceber é que essas alavancas tiveram um fôlego de curto prazo. Neste momento em que nós estamos conversando aqui, todas as 4, né, estão em processo de definhamento, né? Salário mínimo. O indexador do salário mínimo, além da inflação, é o crescimento do PIB. E o crescimento do PIB per capita está negativo. De modo que o governo Dilma já vem dando reajustes muito fracos de salário mínimo e isso tende a piorar. E a própria regra do salário mínimo estará em discussão no início da próxima legislatura. Né? Segundo, transferência de renda. Nós já chegamos a 55 milhões de beneficiários. Quer dizer, não é possível expandir muito mais esse processo. Crédito. Não é possível continuar expandindo um crédito, não é, num ritmo superior ao crescimento da renda. No início você tem um forte espaço a ocupar, mas depois é preciso pagar o crédito. Então as pessoas estão endividadas e não pegam mais crédito, né? E formalização do trabalho. Nós estamos iniciando um novo ciclo de desemprego. Então, sob esse aspecto, que é só um dos aspectos da tua pergunta, eu diria que os 4 grandes mecanismos que criaram a sensação de bem-estar no governo Lula, eles estão em xeque, estão, digamos, perdendo eficácia com muita rapidez, o que reafirma a minha impressão de que o segundo governo Dilma será muito difícil, porque vai contrariar as expectativas dessa base social que se acostumou a identificar governos do PT com processos distributivos que vão ter que ser interrompidos. César, eu vou te interromper porque nós temos o nosso tempo regulamentar aqui para nosso intervalo. Mas voltaremos em seguida e eu quero as outras 2 dimensões justamente dessa avaliação crítica a respeito da trajetória do Brasil nesses últimos 12 anos. Dentro de instantes estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o editor César Benjamin a respeito da realidade brasileira e as dificuldades que se colocam nesse momento frente ao próximo mandato da presidente Dilma Rousseff, pressionada por escândalos de corrupção e por dificuldades econômicas. César, você mencionou no último bloco uma avaliação crítica a respeito da trajetória da economia brasileira nesses últimos anos. E, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista principalmente institucional, como é que você avalia essa trajetória do Brasil nesses últimos anos? Eu acho que, do ponto de vista institucional, o Brasil vem vivendo nos últimos anos um paradoxo que agora está se tornando insuportável, né? Qual é o paradoxo? O presidente Lula construiu
a sua governabilidade, né, realizando um processo de loteamento muito grande do Estado brasileiro. Só para você ter uma ideia, Paulo, o presidente do Brasil tem 22 a 23 mil cargos de livre nomeação. O presidente da França tem 300. Né? De posse desses 22 mil cargos, o presidente da República compra o Congresso Nacional. Né? São diretorias, são tudo que você pode imaginar. Né? Desde o diretor do DNR do Norte Fluminense até o presidente de uma grande estatal. São 22 mil cargos. Né? Isso garante uma governabilidade de curto prazo, porque acalma os políticos, sacia os grupos políticos. Né? Porém, um Estado organizado dessa maneira não dá conta das grandes questões nacionais. Né? Porque a grande pergunta que se deve fazer é por que, afinal, os grupos políticos têm tanta ânsia de obter esses cargos? Né? Não é porque eles têm interesse no funcionamento de um porto, ou no asfaltamento de uma estrada, ou numa linha de crédito da Caixa Econômica Federal. É porque cada um desses cargos lida com licitações, né, orçamentos públicos, realiza compras, faz contato com grandes empresas. Faz né? negócios. Faz negócios. Então você tem uma governabilidade de curto prazo em troca do Estado Nacional se tornar disfuncional para cumprir as suas funções. Né? E ao se tornar disfuncional, ele vai criando as condições de uma ingovernabilidade no longo prazo. Tá certo? Porque as questões vão se acumulando. Né? Eu escrevi o ano passado um artigo que se chamava O Longo Prazo Chegou. Né? Foi logo depois das manifestações de meados do ano passado. Quer dizer, dizendo isso, olha, essa maneira de fazer política, essa maneira de governar, está batendo no seu limite. Né? E já bateu no seu limite. O escândalo da Petrobras talvez seja o limite, né, daquilo que não pode mais ser. Você construir uma governabilidade de curto prazo às custas dos grandes interesses nacionais. Então, essa maneira de fazer política estará em xeque. Né? E o Brasil tem que construir alguma outra, até porque nós não podemos jogar fora a política. Né? A política, com P maiúsculo, né, é a maneira civilizada de lidar com interesses divergentes, com visões diferentes que são naturais de uma sociedade complexa. Se você não tem a política, resta o TACAP. Né? Então nós precisamos valorizar a política, mas não essa política, alguma outra. Precisamos reinventar a política. Né? Isso tudo vai se tornar agudo, já está se tornando, vai se tornar agudo ao longo do segundo mandato da presidente Dilma. E a questão é, ela e a sua equipe e as forças que a apoiam saberão lidar com esse esgotamento de toda uma maneira de fazer política, de todo um sistema político que já está construído, que envolve interesses de todo tipo, envolve milhares de quadros e partidos, etc., etc., eu não vejo como. Né? Eu acho que não estou vendo como eles vão ser capazes de lidar com essa complexidade, principalmente num quadro de crise social e econômica implantada. Porque, veja bem, uma coisa é você ter denúncias de corrupção, inclusive graves, tá certo? Com um certo bem-estar na sociedade. As pessoas tendem a olhar para o seu dia a dia. Né? Outra coisa é você ter a confluência de muitas crises. Isso é muito explosivo. Né? E é isso que você antevê para esses próximos 4 anos? Sim, eu acho que existe uma crise política, ética, moral instalada, né? Junto com uma estagnação econômica que começa a gerar desemprego, na qual a renda tende a cair, e junto com outras crises. Vejam bem, a crise da água em São Paulo, Paulo, é extremamente grave. Quer dizer, por vários motivos. Primeiro, por ser crise da água, que é o bem essencial à vida, né? Segundo, pelos seus efeitos na saúde pública, no bem-estar. Né? Terceiro, porque não tem solução de curto prazo. Quer dizer, você demora a gerar uma crise desse tamanho, mas quando gera também não sai dela fácil. Né? E mais, Paulo, São Paulo é o cinturão industrial do Brasil. E a indústria é uma grande consumidora de água. Entendeu? Sem água a indústria para.
Setores inteiros param, tá certo? Então, além dessas que a gente já estava falando, estou falando da crise da água de São Paulo. Tem uma crise energética incubada, tá certo? O sistema elétrico brasileiro, e nisso a presidente Dilma tem culpa direta, porque ela foi ministra das Minas e Energia lá atrás, foi chefe da Casa Civil e presidente da República, quer dizer, nós montamos um sistema elétrico completamente disfuncional para o que é o Brasil. Quer dizer, isso começou lá atrás, né? Nós tínhamos um sistema elétrico basicamente estatal e cooperativo, né? E o Fernando Henrique Cardoso decidiu que isso era uma afronta à modernidade neoliberal, né? Que o que é bom é privado e concorrencial. Então se lançou na loucura de transformar o melhor sistema elétrico do mundo, que era o nosso, né? Nós não sabíamos mais o que era racionamento, era uma palavra que estava nos dicionários, tá? Nós não sabíamos o que era apagão, nós tínhamos energia barata, né? Mas era uma afronta, como um sistema público, cooperativo. Então transformar esse sistema num sistema privado e concorrencial. Essa transição iniciada pelo Fernando Henrique foi um desastre, né? Que gerou o racionamento em 2001. O Lula assume em 2003. Quer dizer, e ele não rompe com esse processo, com Dilma como ministra, não é? Não rompe com esse processo, que vai gerar uma outra situação que eu diria que já é de pré-racionamento. Porque só não está faltando eletricidade hoje no Brasil porque nós estamos crescendo zero. E também por um segundo motivo. Você sabe qual foi o melhor negócio no Brasil em 2014, né? Vender energia. Vender certificado de energia, né? Quer dizer, esse é um dos motivos do crescimento zero, né? As indústrias que já tinham comprado energia no mercado futuro, eles compraram por R$80 o quilowatt-hora, né? O preço do quilowatt-hora bateu em 822. Houve indústria abrindo mão da sua produção para comercializar a sua energia contratada. Porque, de maneira perfeitamente racional. Porque qual é o produto que você produz, Paulo, que te dá 1000%? Nenhum, nem cocaína dá 1000%. Eu acho até que pararam a produção de cocaína para vender certificado de energia. Porque 1000%, essa foi a diferença. Então as indústrias começaram a parar a produção, fazer o seguinte, atender as encomendas que já tinham aceitado, importando. Passaram a importar. Aproveitando o dólar barato, tá certo? Vender o certificado com 1000% de lucro. Isso significa o seguinte, é que nós não temos um racionamento de energia elétrica explícito hoje por causa dessas anormalidades. Economia crescendo zero, entendeu? Quer dizer, nós não temos folga energética para voltar a crescer, entendeu? Então, voltando, nós temos um conjunto de crises, quer dizer, que estão chegando ao seu ponto de maturação, entendeu? Nós podemos estar diante, em 2015, 2016, de uma crise perfeita. Uma crise combina a institucionalidade, a economia e, evidentemente, as consequências sobre o tecido social. A infraestrutura, entendeu? E, ao mesmo tempo, Cid Benjamin, é importante assinalar que, ao longo dos anos 2000, houve uma grande badalação com o sucesso do governo Lula, inclusive não só internamente, mas no panorama internacional. O Lula foi badalado pelos mercados como um verdadeiro salvador da pátria, em termos de um país que sempre gerou muita expectativa no mundo, mas sempre frustrou também muitas dessas expectativas. Você associa essa questão da crise institucional, da crise econômica, da crise social que está em curso, a uma falta de acuidade na estratégia de crescimento e desenvolvimento adequado ao Brasil, um país hoje com mais de 200 milhões de pessoas, um país que teve uma tradição de planejamento importante no século XX, que soube constituir sistemas de infraestrutura invejáveis, como você citou, em relação ao setor elétrico, mas eu poderia aqui lembrar o setor de telecomunicações, o setor de petróleo mesmo, o papel da Petrobras. O que nos fez, de alguma maneira, entrarmos nessa situação tão grave e depois de tantas badalações durante os anos 2000? Olha, Paulo, eu acho que há responsabilidades individuais, evidentemente, mas é preciso uma visão mais ampla,
para reconhecer que o sistema político brasileiro, tal como ele existe hoje, faliu, né? Ele é um sistema que é incapaz de ser depositário de uma formulação de um projeto nacional, né? Nós temos eleições a cada 2 anos, né? E os nossos políticos estão sempre pensando na próxima eleição, e os nossos partidos, né? O problema é que as questões estratégicas do país não são bianuais, não cabem em 2 anos. Vamos pegar aqui, educação. Imaginamos que nós tenhamos um presidente, educação que é uma questão unânime, né? Unanimidade nacional de que é preciso um salto de qualidade na educação. Só que produzir esse salto de qualidade é projeto para uma geração. Não é projeto para 2 anos, para 4 anos. Você começa uma revolução educacional hoje, não tem nada visível daqui a 2 anos, nem daqui a 4 anos. É uma geração, foi o que a Coreia do Sul fez, tá certo? E o sistema político brasileiro, tal como ele está estruturado, ele não é capaz de lidar com esse tipo de questões, tá certo? Ele está preocupado com os cargos que vai ocupar neste governo, com a próxima eleição que vai reposicionar cada partido para um novo ciclo de barganha, né? Então, é aquilo que eu me referi, você constrói uma governabilidade de curto prazo às custas de uma ingovernabilidade no longo prazo, né? Infraestrutura, não cabe em 2 anos, entendeu? As grandes questões não cabem em 2 anos. A Amazônia, né? Nós tivemos agora uma campanha eleitoral presidencial deprimente, entendeu? Em que nenhum dos candidatos colocou nenhuma questão nacional relevante no debate, né? Aqueles debates que nós assistimos, eu desligava depois de 10 minutos porque não aguentava, eu ficava deprimido, entendeu? Nós temos aí um recorde de devastação na Amazônia, né? Nós temos aí o Cerrado sendo dizimado, as fontes d'água do Brasil Central, que é a caixa d'água do Brasil. A caixa d'água do Brasil é Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, ali é a caixa d'água. As grandes nascentes hidrográficas, por isso é que, logo depois da independência, o Zé Bonifácio disse que nós temos que levar a capital do Brasil lá para que ela fique mais ou menos no meio das nascentes das 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras, a do Paraná, do São Francisco e do Amazonas. Olha, a ideia que estava em 1822 na cabeça do Zé Bonifácio e que veio a ser realidade com Juscelino, né? Em 1962, né? Passou por vários estágios e tal. Então, toda essa região está devastada, né? E nós estamos sentindo os impactos disso, né? Então, eu acho que você tem de um lado grandes questões nacionais, né? E tem de outro lado um sistema político que não é capaz de perceber essas questões, de agir sobre elas. E não tem um Estado Nacional capaz de sustentar projetos minimamente complexos e que exigem ação de longo prazo. Você não está sendo muito rigoroso com o mundo da política em si? Você é um intelectual, você pensa o Brasil. E o papel dos intelectuais? A ideia da política como instância de resolução dos problemas nacionais não passa também por um aprofundamento da reflexão sobre o Brasil, da discussão e do debate a respeito de que país queremos, de projeto nacional? Mas eu acho que nós estamos assistindo uma grande inflexão, Paulo, uma inflexão triste. Sinteticamente, eu te diria o seguinte: os economistas se referem à década de 1980 como década perdida, né? Porque, de fato, do ponto de vista econômico, né, depois de um longo ciclo de crescimento de 30 a 80, os anos 80 foram os anos de perda, né? No entanto, do ponto de vista da política e do ponto de vista intelectual, não foi uma década perdida. Ao contrário, foi uma década extremamente vigorosa, né? Nos anos 80 tem o fim do ciclo militar, né? Tem o retorno das forças políticas, a criação de novas instituições, né, da sociedade civil e do Estado, tem a Constituinte de 88, então você tem eleições diretas, Ministério Público, né, surgimento de PT, PSDB, MST, CUT, foi uma década extremamente rica. E essa década legou ao Brasil um impulso, essa renovação, né? Esse impulso sofreu um baque em 89, quando o Collor vence as eleições. Mas o impulso era muito forte, continua existindo, né?
Depois, Fernando Henrique ganha as eleições e implanta um projeto que não ia a favor das expectativas, pelo menos que nós tínhamos, né? Nós estávamos na oposição, mas o impulso continuava a existir, inclusive com a ideia de que existem forças organizadas que um dia vão chegar lá, né? Então, a herança dos anos 80, da resistência à ditadura e tal, estava viva, né? Quando o Lula chega ao governo em 2003, né, e ele e o PT rasgam a fantasia e se juntam, né, ao grande esquema que sempre governou o Brasil, esse impulso dos anos 80 começa a morrer, certo? Vem perdendo, não tem mais por onde se segurar, tá certo? E nós estamos assistindo agora o melancólico fim desse ciclo. Eu acho que nós temos um ciclo da política brasileira, mais além das instituições, entendeu? Um ciclo ideológico no Brasil, que vem dos anos 80 e que o PT teve um papel muito importante como aglutinador, e que agora nós estamos assistindo o fim disso, tá? E esse fim vai nos dar uma sensação de uma certa anomia, de uma falta de chão, de uma falta de regras, de uma falta de referências, né? E o grande desafio que nós vamos ter daqui para frente é se a sociedade brasileira vai ser capaz de recriar referências, né? Ou se ela vai submergir junto com a submersão do ciclo das forças dos anos 80. Acho que essa é uma grande questão. E eu vou querer explorar no próximo bloco como que você vê o papel das forças progressistas, das forças, por exemplo, que não compactuaram com esse padrão de governabilidade eleito por Lula e seus aliados a partir de 2003 e que, me parece, vem mostrando agora todo o seu esgotamento. Mas isso fica reservado para o próximo bloco, dentro de instantes. Vamos agora ao nosso intervalo e já voltaremos com esse importante e instigante depoimento de César Benjamin ao Debate Brasil. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o editor César Benjamin. César Benjamin, você fez uma avaliação, uma análise, uma descrição do momento que vivemos muito grave, por conta de todos os riscos que estão colocados no nosso horizonte. Não só no curto prazo, nós não sabemos os desdobramentos que essa crise política deflagrada com o escândalo da Petrobras irá gerar. Mas nós temos muito mais dúvidas, tanto no campo da economia, como das próprias consequências para a sociedade brasileira. E falamos também na perda, de alguma maneira, de uma visão mais consistente, de um projeto estratégico para o Brasil. Como é que você vê a possibilidade, não só de reconstrução dos sonhos de um projeto de país independente, soberano, que responda às necessidades da nossa população, mas principalmente os caminhos para reconstruir os instrumentos que possam nos levar a ter um maior otimismo com o nosso futuro? Olha, Paulo, tudo que eu posso fazer é te dar um depoimento quase pessoal, entendeu? Porque eu vivo, nesse momento, uma situação de grande impasse, de grande dificuldade pessoal mesmo. Porque as minhas grandes referências intelectuais são os pensadores que criaram a identidade brasileira. Não importa se conservadores ou de esquerda, né? O fato é que o Brasil, durante 400 e poucos anos da sua existência, dos seus 500 anos de existência, né, viveu num grande labirinto, né? Ele olhava para a Europa para aprender, né? E quando ele olhava para si mesmo, ele via que ele era não europeu. E o não europeu significava não civilizado, significava um país que não podia dar certo. Porque o dar certo vinha de lá para cá, né? Nós éramos tropicais, mestiços, né, ensolarados, né, enfim.
Então o Brasil conviveu com uma ideia pejorativa de si próprio durante 400 anos, né? Só no século XX, portanto é muito recente, que a gente começa a puxar o fio da nossa meada de uma outra maneira e, paradoxalmente, quem faz isso de maneira, eu diria, mais revolucionária e pioneira foi um grande conservador, Gilberto Freire, né? Quer dizer, que ele vai olhar o Brasil e dizer, não, vocês estão olhando errado. Quer dizer, a nossa grandeza não está na política, não está na economia, a nossa grandeza está na cultura. E a nossa cultura é uma cultura de síntese, né? Então ele vai redescobrir o Brasil de baixo para cima, ele vai, embora fosse um grande conservador, né, falar da importância de negros e índios na formação social brasileira, né? A tal ponto que o elogio que ele faz do português é a sua miscibilidade, a sua mobilidade, né? A sua capacidade de se misturar, que o diferenciava do colonizador anglo-saxão, que chega, mata todo mundo e fica nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, né? Assim que o anglo-saxão se comporta, mata os índios e constrói a sua sociedade, né? Então nós tivemos aí uma primeira pegada interessante do Brasil, né? Foi 34 Casa Grande de Senzala. Aí tivemos uma sequência, Paulo, de pensadores de grande estatura, porque não era fácil decifrar o enigma do Brasil, um grande enigma, né? Nós tivemos o Sérgio Buarque em 36, né? Dizendo o seguinte, olha, isso aqui se estruturou em torno de uma coisa que ele chamou de complexo ibérico, né? De base rural, e nós estamos no século XX, isso aí vai ter que se transformar em alguma coisa urbana e americana, não mais ibérica, no século XX. E vai pensar isso, como é que se daria essa transformação, né? Aí nós tivemos em 46 Caio Prado, que vai fazer o definitivo desvendamento, né, da nossa origem como empresa colonial para os outros. A formação, né, econômica do nosso país. Né? O que o Caio Prado vai dizer? O Caio Prado diz o seguinte, olha, na origem e até hoje, o Brasil não é uma sociedade, uma nação. É uma empresa territorial para os outros. Voltada para fora. Voltada para fora, né? No entanto, nesse século de existência, nós fomos criando as pulsões de uma nação, tá certo? E o nosso grande desafio é completar a transformação da empresa para os outros para uma nação para si. É o que ele chamava de Revolução Brasileira. Ele vai estudar essa transformação, né? Aí em seguida vem o Celso Furtado, com a formação econômica do Brasil. Olha que sequência, entendeu? E depois você tem Darcy Ribeiro, né? Que ele vai inverter todos os argumentos que eram lançados contra nós, né? Ele vai dizer, vocês aí de cima, frios, branquelos, entendeu? Tristes, entendeu? O que é bom é aqui, é o trópico misturado. Ele vai anunciar uma civilização brasileira, né? Não é à toa que a mais importante editora do Brasil dessa época se chamou Civilização Brasileira, porque nós começamos a sonhar com uma civilização brasileira, né? Que poderia fazer frente a grandes impasses civilizatórios que a civilização fria da Revolução Industrial Europeia estava conduzindo a humanidade, que hoje estão aí, né, escancarados, né? Então a ideia de uma civilização mestiça tropical, alegre, né, sincrética, né, foi ganhando aqui contornos de uma ideia de Brasil, né? E todo país, para dar certo, ele tem que ter uma ideia de si mesmo, entendeu? As pessoas não devem subestimar isso. Os Estados Unidos só são fortes. Aliás, não só países, não é? Indivíduos também. Famílias, pessoas, uma ideia de si mesmo. A identidade, né, é fundamental para porque pensarmos o futuro. A ideia de si mesmo te dá aquilo que você quer vir a ser. Essa é a dimensão decisiva. Uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você quer vir a ser. Se você tem claro isso e tem energia para se mover, você tem projeto, né? Então, o poderio dos Estados Unidos, por trás disso, tem uma ideia dos Estados Unidos, muito clara na elite americana, né? A reconstrução do Japão tem uma ideia de Japão. Quando os japoneses foram se render na Segunda Guerra Mundial, né, depois de 2 bombas atômicas, depois do massacre do seu território, os Estados Unidos exigiram rendição incondicional. E os japoneses impuseram uma condição.
a preservação da figura do imperador. Tá certo? Não foi à toa. Não foi à toa, entendeu? Porque ela simbolizava a ideia de Japão. Tá certo? Isso que eles quiseram preservar. Tá? A ascensão da China vem na esteira da recuperação de uma ideia de China, que foi durante 200 anos humilhada, pilhada, repartida, né? E o que nós estamos assistindo na segunda metade do século XX hoje é uma retomada da ideia do Império do Meio, não é? Quer dizer, então, a União Europeia, por trás disso, tem uma ideia de Europa, né? O que aconteceu no Brasil nos últimos 20, 30 anos, né, é que nós fomos perdendo o contato com essa ideia de Brasil que custou tanto a ser construída. Né? E ao perder o contato com isso, nós começamos a gostar de mediocridade. Por exemplo, gostar de ser mercado emergente. Entendeu? Quer dizer, porque enquanto você tem uma ideia de nação, você pode olhar em volta e dizer assim, putz, é uma nação muito imperfeita, mas eu quero caminhar na direção de uma nação para si, como dizia o Caio Prado, né? Ou de uma civilização tropical, como dizia o Darcy, mais ou menos as mesmas coisas ditas de outras maneiras, né? Mas com uma mesma ideia central. Nós tivemos gerações que amaram o Brasil, tá certo? Todos esses caras que eu falei, e inúmeras pessoas que não tiveram a dimensão, o brilho, a projeção deles, mas muitos técnicos do Estado, entendeu? Que atuaram, né, no BNDES, na Petrobras, na Vale do Rio Doce, etc, 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 gostavam do Brasil. Né? O que eu acho é que, contemporaneamente, nós jogamos fora a ideia de Brasil, gostamos de ser mercado emergente e botamos para nos governar muita gente que não gosta do Brasil, entendeu? Que gosta de mercado, que gosta de business, entendeu? Que gosta de dinheiro e que se sente mal aqui, entendeu? Quer dizer, o seu futuro não está mais aqui, a cabeça não está aqui, a cabeça está lá, o dinheiro está lá, entendeu? Quer dizer, mesmo entre a nossa elite econômica, entendeu? Quer dizer, a quantidade de empresas que foram vendidas e o dono virou rentista e botou o dinheiro no exterior e vive muito bem, entendeu? O processo de desnacionalização da economia brasileira foi violentíssimo e nós pagamos um preço caro por isso. Então, eu acho que houve uma desconexão com aquele grande esforço que foi teórico, intelectual, mas foi também econômico, teve uma dimensão econômica, do desenvolvimentismo, político, entendeu? Houve uma desconexão. E nós vamos pagar caro por isso, muito caro. Quer dizer, eu não sei qual vai ser o nosso futuro. Se nós não conseguirmos recompor a conexão com uma ideia de Brasil e construir forças que sejam capazes de conduzir isso, tá? Nós podemos viver um processo de declínio. As nações declinam. O Império Romano acabou, Paulo. Ele foi muito mais poderoso que o Brasil. Você, em determinado momento da nossa conversa, se referiu à anomia. A anomia em si já é uma grave situação. A anomia em meio a uma crise de natureza econômica, social, institucional, pode ser um suicídio para o nosso país. Você tem esperança dessa conexão com os nossos melhores pensadores do século XX? Tornar a produzir um efeito positivo, é todo o meu virtuoso? Esforço, Paulo, todo o meu esforço. Se você acompanhar tudo que eu fiz nos últimos anos, tem a ver com isso, tá certo? Eu não quero ser pessimista, porque, inclusive, todos esses meus ídolos intelectuais foram otimistas. Todos eles, porque eles viram o Brasil desabrochando. Mas era um Brasil também que procurava encontrar esse caminho da sua identidade, da sua soberania. Me parece que hoje nós não vivemos esse quadro. Não vivemos, mas qual é a diferença, tá certo? Eu quero reconstruir as condições do otimismo. Tá? Eu acho que nós temos motivos para poder ser otimistas com o Brasil, mas eu não quero participar do otimismo do marketing, do otimismo basbaque. Que prevaleceu, inclusive, nos anos 2000. Agora, entendeu? Todo esse você se referiu o lulismo, a badalação. Eu me lembro do presidente Lula dizer o seguinte: ninguém toma nenhuma decisão mais no mundo sem ouvir o Brasil, entendeu? O Basoff.
completamente, quer dizer, eu vi o presidente ir lá fazer a paz no Oriente Médio, Paulo, entendeu? Você imagina a vergonha dos profissionais da diplomacia no mundo inteiro de assistir uma palhaçada, entendeu? Levar a camisa da seleção brasileira e bola de futebol para palestinos e israelenses, dizer o seguinte: pessoal, joga futebol aí, vamos parar com isso, entendeu? Aí vai no Irã, quer dizer, entendeu? Na dimensão nacional e internacional, nós construímos esse otimismo do marketing, entendeu? Isso eu não gosto, porque isso não constrói, isso nos enfraquece, entendeu? E você falou dos intelectuais, não é? Quer dizer, houve um grande processo de cooptação dos intelectuais e dos movimentos sociais, tá certo? E tem mais, hein? Processo de cooptação barato. Porque, veja bem, quando o senador José Sarney senta para negociar, ele diz assim: olha, eu quero o sistema elétrico. O meu preço é o sistema elétrico. Eu quero mandar no sistema elétrico brasileiro, entendeu? Agora, quando intelectuais sentam para negociar com o poder, diz assim: eu quero a aprovação do meu projeto no CNPq. São baratos, Paulo. Em determinado momento eu me referi a um certo rigor excessivo na avaliação dos responsáveis por essa crise, que você estaria, pelo menos me passou isso, atribuindo exclusivamente ao mundo da política. E lhe questionei a respeito dos intelectuais, bem como poderia lhe questionar a respeito do papel de outras instituições brasileiras, como, por exemplo, a nossa imprensa dominante. E eu tenho esse incômodo. Houve um papel de conivência de boa parte da intelectualidade brasileira com um processo que estava em curso e que me parecia completamente equivocado frente ao que eu imagino ser os objetivos nacionais para essa nossa quadra, Paulo, histórica. Essa adesão nem sempre foi honesta. Frequentemente foi desonesta. Tem muita verba. Vamos falar, o governo tem muita verba. Entendeu? Não, e isso foi utilizado para a cooptação de movimentos sociais e de grande parte da intelectualidade. Da intelectualidade, Eu vou dizer, Paulo, olha, voltando a um depoimento quase pessoal, né? Eu saí do PT em 1995, de maneira muito isolada. E eu entendo esse isolamento, porque eu estava no núcleo do PT. Entendeu? Portanto, eu pude ver coisas que as pessoas não puderam ver, tá? Que me desgostaram e me fizeram sair, né? E já são 20 anos, praticamente. Vamos completar agora 20 anos, né? De grande isolamento pessoal, entendeu? De grandes acusações. Você é rancoroso, você perdeu uma disputa política, por isso que você... Não foi nada disso. Não perdi disputa política nenhuma, entendeu? Quer dizer, eu simplesmente tentei me manter fiel à minha história de vida, a história que eu considero ser digna da esquerda, entendeu? Só isso. Quer dizer, eu fui da luta armada contra o regime militar, eu tenho 400 mortos que me acompanham, entendeu? Quer dizer, as vítimas da ditadura. As vítimas da ditadura, eu pertenço a uma geração em que não havia distância e contradição entre a palavra e o gesto, entendeu? Eu não resisto a perguntar, o que você acha que aconteceu com essa geração tão valorosa, tão combativa, que deu a sua vida por um Brasil diferente, e uma vez tendo a oportunidade de exercer o governo, ainda que parcialmente, exercer o poder, ainda que parcialmente, tenha de alguma maneira frustrada sua própria expectativa de mudança substantiva do Brasil? Eu te diria o seguinte, olha, recordes no esporte, no atletismo, são para serem batidos, né? Você bate um recorde, você sabe que ele vai ser batido, né? E gerações são para ser substituídas, né? Você não pode parar numa geração e dizer, esta é a geração. As gerações envelhecem, as gerações mudam seus valores, entendeu? As gerações... eu acho que aconteceu isso conosco. Quer dizer, nós tivemos um momento de mais brilho e estamos cansados, né? Muita gente resolveu ganhar dinheiro. Houve uma acomodação. Houve uma acomodação, entendeu? E eu vou até te dizer, Paulo, para frustração, para muitas críticas que me fazem, tá certo? Eu, por exemplo, você sabe disso, nesses anos todos, eu nunca joguei pedra nas Forças Armadas. Por uma questão de responsabilidade em relação ao Brasil.
elas são uma instituição permanente do Estado brasileiro, tá certo? E elas têm que existir, né, e serem respeitadas em qualquer projeto nacional digno desse nome, né? Então, eu não faço parte do grupo que conciliou lá atrás, quando era para lutar, entendeu? E joga pedras agora, coitado, nos velhinhos de 90 anos. Entendeu? Eu não faço parte desse grupo. Quer dizer, a minha trajetória tem uma coerência que me custa muito caro, tá certo? Agora, eu estou vendo que, infelizmente, aquilo que eu comecei a dizer há 20 anos atrás, e que custou todo esse isolamento, infelizmente, entendeu? Nós estamos na antessala de se tornar óbvio, né? De se tornar óbvio. Quer dizer, eu acho que a minha maior crítica, né, ao que aconteceu nesses últimos anos dentro da esquerda e dos governos do PT, não é de política econômica, entendeu? Não é porque o juro foi mais alto ou mais baixo, entendeu? A minha maior crítica é ter quebrado o ethos da militância, né? Eu pertenço a uma geração em que a esquerda se atribuía, certo ou erradamente, não importa agora, mas se atribuía um papel de vanguarda intelectual, política e moral, né? E que ser de esquerda significa carregar, de certa maneira, esse ethos, né? Com coisas ruins, com coisas boas, independente dos equívocos. Independente dos equívocos, tá certo? Mas era isso, né? Eu assisti a transição dentro da esquerda, entendeu? Para o ethos da bandalha, entendeu? Né? E não quis participar disso. Quer dizer, e agora, 20 anos depois da minha saída do PT, eu digo, infelizmente, eu tinha razão. César Benjamin, foi um prazer ouvi-lo aqui no Debate Brasil. Eu espero que os nossos telespectadores reflitam sobre essas suas ideias, colocações, porque eu tenho certeza, a ideia de um Brasil diferente dependerá de uma revisão profunda do que estamos fazendo e da maneira como estamos trabalhando, principalmente em torno de ideias essenciais que uma nação jamais poderá perder. E, infelizmente, o risco que estamos passando é justamente esse: perdermos as referências do que pode ser a construção de uma nação justa, soberana e, principalmente, independente e digna. Muito obrigado, César. Obrigado a você, Paulo.